Olá, meus alunos da EJAEM. Dando aí continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos tratar da conjuração baiana, né, como acordado na nossa última aula, dando prosseguimento aí aos estudos sobre o processo de independência do nosso país, do Brasil. A conjuração baiana, a primeira noção que a gente tem que ter é espaço e tempo. Como a gente já está sabendo, se trata de conjuração baiana, obviamente ela ocorreu no estado da Bahia, né? E ela vai ocorrer principalmente na cidade de Salvador mesmo, né? Na capital baiana. E com relação à datação, ela ocorreu no ano de 1798, lá no finalzinho do século XVIII. Quando a gente fala de uma conjuração, de uma inconfidência, de uma revolução, é porque as pessoas se revoltam quando elas não estão satisfeitas com o sistema vigente. E lá em Salvador não foi diferente, né? E o que era que estava acontecendo, professora? Que essas pessoas se revoltaram. Vejam só, naquela época, Salvador tinha uma média de 60 mil habitantes. Desses 60 mil, cerca de 40 mil eram afrodescendentes, negros, né? E a grande maioria eram escravos, né? Obviamente que tinham alguns negros livres, mas a grande maioria eram escravos. E os demais eram pobres, né? Nesse momento, a situação dessas pessoas, as condições de vida delas eram drásticas. Primeiro porque houve um aumento absurdo de impostos que encareceu os alimentos, principalmente a alimentação básica dessa população pobre, que era farinha e carne. Essa alimentação, esses produtos começaram a assustadoramente terem seus preços aumentados e as condições de vida, ao menos daqueles que trabalhavam, não acompanhava o absurdo do preço desses alimentos. Então, certamente, essas pessoas vão criar um sentimento de angústia, né, e um sentimento de revolta. Como se não bastasse, havia ainda, desde aquela época, né, o preconceito era enraizado e dificultava demais, né, a discriminação racial, dificultava demais a vida em sociedade para aquelas pessoas. Mas é preciso a gente também entender que não foram só os negros e pobres que participaram da conjuração baiana, não. Algumas pessoas com posses, pessoas ricas, também participaram desse movimento. E a gente pode citar, por exemplo, o médico Cipriano Barata, né? Ele vai ali, ele que vai ser um dos líderes também desse movimento, ele vai trazer ali os ideais da Revolução Francesa, que foi igualdade, fraternidade e solidariedade. Ele vai trazer esses ideais e quando se trata em igualdade e liberdade, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, perdão. Quando se trata em igualdade e liberdade, esses temas começam a atemorizar os governantes. Porque nem o chefe que estava governando Salvador, né, o governador-geral da Bahia, nem o rei de Portugal queria que essas ideias se difundissem aqui no Brasil. Então, obviamente, não. Então, o governador-geral da Bahia vai reprimir de forma violentíssima esse movimento, né? Mas e o que era que esse movimento trazia, professora? Quais eram os objetivos? Primeiro, eles queriam se proclamar assim uma república, né? Segundo, eles queriam que nessa república as pessoas fossem tratadas de forma igualitária. Terceiro, eles queriam a redução de impostos, né? E quarto, o fim do preconceito racial. Então, vejam que esse movimento, essa luta, né, para o fim do preconceito, ela já vem lá desde o nosso Brasil colônia. E embora esse movimento foi reprimido de forma violentíssima, só para vocês terem noção, 4 líderes foram acusados, na verdade, condenados à morte, né, pelo então governador geral da Bahia, todos 4 negros e pobres, né? E mais adiante, outras pessoas também vão ser condenadas por enforcamento.
E essa era uma forma que os governantes tinham de tentar inibir a sociedade para que ela não se manifestasse, não se rebelasse, né, contra os governantes ou contra o sistema vigente. Porém, ainda que eles usassem dessa extrema violência, isso não calou a boca da população, muito menos a população brasileira deixou de se revoltar. Tá bom, pessoal? Então, a gente vê aí mais um movimento que traz aí como um leque, está dentro do leque do processo de independência política do Brasil, e a nossa próxima aula nós vamos falar da vinda da família real para o nosso país, ok? Até a próxima.